Onde o Silvio Scalia foi forjado com essa persistência, com essa resiliência? Carol, eu sempre falo de ambiente de acesso. Eu tive uma infância simples, mas nunca faltou nada. O convívio dos meus pais não era dos melhores. Eu passei por grandes dificuldades, tipo, não ter dinheiro para pagar CEMIG. E aí eu me vi numa situação uma vez, eu até me emociono por isso, mas... É nítido que você se importa com as pessoas, e eu vou falar uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, que você faz em vários episódios, que você fala assim, ó, o cliente sente o cheiro. Não tem jeito. E as pessoas sabem. Sim. Quando você quer o dinheiro delas, que eu acredito que não tem nada de errado em você querer ganhar dinheiro com alguém, mas de alguém, é às custas talvez dela tá perdendo. Por isso que muita gente nos atravessa, cara. Porque, cara, vamos lá, uma casa de 3 milhões é 150 mil aqui, mas é 180 em outros lugares. 180 mil no valor de uma casa é muito. Quando você não vê, quando você não tem a percepção de um excelente atendimento, Carol. Não pode ser meia boca. Caro é o que não vale, né? Aí fica caro. Muito caro, pô, velho. Não, mas essa casa que você mostrou eu já tinha visto aqui no WhatsApp, tal. Só isso você vai fazer? E não é atendimento xoxo, é entendendo mesmo o coração, entendendo a história. Olá, tudo bem? O podcast A Moeda Imob está de um novo jeito, uma nova ideia, uma nova geração do nosso programa. E hoje eu vou ser entrevistado por uma pessoa que está comigo desde o início, nos bastidores, sendo o meu braço direito. E ela é muito importante para mim, para o meu projeto. Carol Arantes, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua participação. Apesar do seu nervosismo, você tá linda. Parabéns. Obrigado Na frente da câmera hoje, diferente, né? A Carol, galera. A Carol, pessoal, ela é formada em comunicação. Publicidade e propaganda. Ela me dá dura. Eu não aguento as duras que ela me dá. E hoje ela tá nervosa. Tá massa, né, Luiz? De ver essa jogada dela. É respeito, Silvia, é respeito. Seja bem-vinda, fique em paz. Muito obrigado. A sua importância para o projeto é fundamental. Muito obrigado por isso. E hoje vamos fazer um programa diferente, né? Vamos lá. Bora? Faz tempo que você não senta nessa cadeira do entrevistado. É isso aí. Né? Foi o primeiro e agora com esse novo projeto que a gente vai contar aí, vai ser muito importante e bora. Maravilhoso. Está contigo o microfone. Obrigada. Em primeiro lugar, obrigada pelo espaço. Estou felizona de estar aqui com você, dessa vez, pela primeira vez na frente da câmera. Em primeiro lugar, eu sou publicitária / corretora, graças à inspiração que você trouxe. Eu vou comemorar agora 1 ano de mercado imobiliário. Show, cara. Tive uma trajetória show na Polo, que foi uma empresa que você apresentou para mim, de várias formas, várias lideranças que você trouxe no podcast. Em primeiro lugar, eu acredito que aqui em Uberlândia, o Moeda Imob é algo que não existia, que é um programa imparcial, que não pertence à construtora ou à imobiliária, sem viés, e que traz realmente algo que agrega muito para o mercado num todo. Para quem quer comprar, para quem quer vender e para o corretor que quer se profissionalizar. O corretor profissional, que é um termo que o Silvio bate forte, ele existe e quem estuda realmente tem resultado. É isso aí. E a gente não pode esquecer dos parceiros também que tem um projeto de aluguel, né, Carol? Então é comprar, vender e alugar. Porque eu já tô meio duro dos meninos. Silvinho, você fala só comprar e vender, fala de mim. É verdade. Então o aluguel ele é muito importante e nós, assim, vindo a calhar essa conversa nossa, nós temos as referências nacionais de aluguel em Uberlândia. Isso é empolgante para nós, né? Então, por isso que eu gosto de salientar aí Ivan, Arantes, que são nossos parceiros, né, Carol? Sim. Então, para quem quer alugar também, eles já estiveram aqui. Sim. Então, e o corretor, né, Carol? E o corretor? Eu bato nessa tecla, Carol, porque eu aprendi que quanto melhor o meu mercado corretagem estiver, melhor eu estarei. Então, por isso que esse programa que eu idealizei,
de vir falar sobre isso, é muito importante para que o corretor veja a profissão dele e entenda a profissão dele como realmente uma profissão real. E que corretagem não é plano B. Arrasou. Bora pra cima, pra primeira, valendo muito. Eu trouxe algumas perguntas. Você fica falando, você quer falar de tudo? Fala de tudo, livro aberto, bora. Então fechou. Isso aí. Vamos pra cima. Há pouco mais de um ano atrás, certo. Vamos falar que esse é o episódio de número 70, o especial. 70, que passou rápido, hein? É fácil fazer 70 episódios? 70 episódios. Olha só, um especial de número 70. Muita coisa aconteceu de lá para cá, desde que você fez o primeiro episódio, que você foi tomando formato, foi ganhando contornos, aprendendo, melhorando. Me conta o que te motivou, qual que foi seu start para começar? Carol, eu sou mentorado do Joel. Você conhece, Joel J, inclusive essa semana eu vou estar com ele. Eu entrei no mercado e eu gosto da parte da educação. No meu WhatsApp está escrito a educação muda tudo há mais de 10 anos, desde quando iniciou o WhatsApp. E eu acredito na educação. Eu aprendi com a educação. E sem a educação, a nossa profissão não vai. E eu com o Joel, ele me pegou para ser mentorado dele com uma frase: o mais conhecido vence o melhor. Então eu tava eu fechei uma mentoria com ele de R$60 mil a ano, que não é pouco para a nossa profissão, não é barato. Mas a partir daí eu entrei para estudar com ele como ajudar o meu mercado e ia me tornar referência. Então, numa mentoria específica, ele falou: Silvinho, cara, podcast, para que você ajude o seu mercado dentro de Uberlândia. E eu falei para ele, cara, eu quero ser conhecido, o podcast veio por isso. Eu quero ser conhecido na minha cidade, Uberlândia, e quero me tornar uma das referências. Ele falou: Silvinho, podcast vai te levar nesse ponto. E a partir daí, Carol, aí o Joel direto, a ideia do Joel é o quê? Cara, tem que te dar ROI, tem que te dar ROI, tem que te dar ROI. E o podcast me deu ROI muito por isso. Então, a ideia inicial é isso. Cara, o podcast voltado para o corretor, para ajudar o corretor e a ser conhecido na cidade. Então, esse foi o intuito e o início. E a partir daí, muitos negócios, muitos parceiros, muitos amigos que eu fiz aqui nessa mesa, nessa cadeira. E esse foi o intuito e o motivo principal. Perfeito. Eu tô aqui já brigando com o Silvio, batendo a mão na mesa aqui, ó, por causa do áudio. Pode bater. Olha só, esse foi o motivo. Quando você fala ROI, que é trazer o retorno do investimento. Então, isso que você investiu não é barato. Sim. Fazer 70 episódios de um podcast, nada barato. Nada barato. Nada fácil. Envolve muita dedicação. Sim. Envolve muito tempo. Envolve acessar disciplina. Escalar, crescer em termos de audiência não é fácil. Não. O tema é nichado. E se você tivesse focado ali no like, no ego, você não teria tido essa direção firme que você tem, certo? A pergunta é, de lá para cá, o retorno, o ROI chegou? Chegou demais, Carol. Chegou demais. Aqui, eu tenho amigos que estão me assistindo, que são do mercado, que não são do mercado, que sabem o que eu vou falar. A partir daqui, eu já negociei muitos imóveis. Eu tenho uma aqui que eu vou falar. Marco Aurélio, da WCC. Esteve aqui comigo. Um dos motivos de chamar ele, eu não o conhecia pessoalmente. Hoje eu o considero um amigo particular. E a partir daqui, a gente já fez 2 negócios. Mas teve uma situação que eu cheguei para vender uma casa de 2,5 milhões, que ele... eu vou falar porque tá tudo Rasga. Bem. Que nós sentamos num café. Ele falou: Silvinho, cara, eu preciso tomar um café com você. Eu falei: vamos sentar. Sentamos para tomar um café, Carol. Eu saí para captar uma casa.
E ele virou pra mim e falou assim, cara, traz negócio pra mim após o podcast. Beleza, Marquinhos, deixa comigo. Eu trabalho muito e vou correr. Cheguei no lugar, liguei pra ele, liguei 2 vezes, ele não atendeu. Na terceira ligação, ele atendeu, eu falei assim, fala, irmão. Eu falei assim, irmão, você consegue vir aqui no condomínio X? Ele falou assim, consigo. O que é? Eu falei assim, só vem, confia em mim. Chegou lá, eu fiz esse negócio com ele. Mas por que eu fiz isso? Eu comento com ele, falo com ele. Cara, se a gente não tivesse se aproximado a partir do podcast, não teria dado negócio. Eu ia ligar para ele e falar, esse corretor, o que ele quer? Tal. E é natural, é normal. Então, assim, a associação que me deu aqui me deu muito ROI. Muitas pessoas assistem o podcast e aqui eu ajudo o meu mercado e as pessoas me veem como, cara... A referência. É uma referência e com resultado, né, Carol? Eu tenho entregado resultado. Eu não trabalho todos os imóveis, mas eu ajudo a pessoa. Eu não vou deixar. Eu costumo dizer o seguinte, Carol. Até apareceu uma caixinha de perguntas esses dias. A pessoa perguntou, como eu desvencilhar do meu amigo? Eu falei assim... Cara, é difícil. É difícil pra caramba, mas olha só, entrando nesse viés, Carol, que faz sentido já. Contextualiza sobre a casa do amigo aí, como que é? A casa do amigo, por exemplo. Como eu me tornar referência desse amigo meu? O que é que você venda uma casa que eu quero dele? Que eu venda a casa dele. E não é um produto que você trabalha, não é uma moeda que você trabalha. Não tenho cliente. Só que a expectativa dele é tão alta, quando ele fala assim, Silvinho, você vende esse imóvel para mim? Lá no, vamos falar, vou citar um bairro, o Moarama. Eu já negociei imóveis no Moarama, no Alphaville 2. Já negociei imóveis lá. Mas não é referência, eu não tenho cliente para lá. Eu já fiz parcerias lá. É a coisa do foco. Que é a coisa do foco. Aí, por exemplo, Silvinho, eu tô com uma casa aqui no Alphaville 2, você me ajuda a vender? Fala assim, meu amigo, eu te ajudo e está no meu radar, mas eu não tenho cliente. Se coloque com a expectativa ok, que o Silvinho vai te ajudar, mas indicando alguém. Alinhado. O que acontece com isso no inconsciente do meu amigo, Carol? Pô, o Silvinho não tem cliente, ele foi honesto comigo, ele continua sendo a minha referência e se o amigo dele conseguir me ajudar, o Silvinho é a referência. Dele. Entendi. O que acontece na corretagem, Carol? Eu foco no Roosevelt. Mas se aparecer alguma coisa na Zona Sul, eu vou, porque tem que vender. Quando você faz isso com o seu amigo, o que acontece com o seu amigo? Seu amigo fala assim, caramba, velho, o Silvinho falou que ia vender e não vendeu. Você deixa de ser referência. E aí, quando ele precisar realmente de comprar algo, Carol, quando ele se torna o comprador, ele não vai no Silvinho. Excelente. Porque Perfeito. Perdeu a referência. Então, Perfeito. assim, para finalizar a sua pergunta, aqui aconteceu muitos negócios diretos e indiretos, que às vezes eu nem sei o porquê chegou e às vezes talvez foi por conta do podcast. Perfeito. Você já entrou na palavra que faz muito sentido com o que eu vou te perguntar agora. Você já ouviu, e eu sei que você já ouviu, que você estava trazendo concorrente, dando palco para concorrente aqui no podcast A Moeda Imob. Sim. Por que você não acatou essa coisa de tô dando mentor, palco? Hein? Vamos lá. O que te faz enxergar isso diferente? Você continua trazendo corretor, imobiliária, aqui para a mesa do Moeda Imob. O que te fez enxergar diferente? Carol, tem um livro que mudou a minha cabeça e pelas experiências que eu tive, eu trabalhei na Ambev, trabalhei na Start Química, 11 anos na indústria farmacêutica e eu não tenho concorrente. Ninguém ganha de mim, Carol, porque eu jogo o meu jogo. E o livro, em tese que eu falo, é o do Simon Sinek, O Jogo Infinito. O Jogo Infinito, ele trata de ele não usa o termo concorrente, ele fala o rival digno. Rival digno. É isso? Rival digno, isso mesmo. E eu vejo todos que estão aqui na minha frente como rivais dignos, porque assim,
todos que estão aqui, porque aqui eu faço uma seleção. Não vem todo mundo, Carol. Não é qualquer um. Não é qualquer um, porque eu tenho um apreço pelo público. Cara, não vou trazer um cara que faz sacanagem com todo mundo do mercado. E tem muitos. Não só em Uberlândia, mas em tudo também. Mas aí o que acontece? Por que eu faço isso, Carol? Porque eu entendo que eu não concorro com ninguém. Ninguém vai ganhar de mim, Carol. Porque você está concorrendo com quem? Eu concorro comigo mesmo. É o Silvinho com o Silvinho. Eu vou abrir, posso falar quando você me falou? Lógico. Quando a Carol quis entrar no mercado e a partir do podcast ela tá ali por trás e tá vendo as entrevistas, esse foi bom, esse foi ruim, você melhora nisso, quem melhora não teve naquilo. vontade de ser corretor ainda é porque assistiu pouco. E aí ela falou pra mim um dia assim, sentada assim, e a Carol é enérgica, braba. Virou e falou assim, você não tem medo de eu entrar no mercado? Não, você não vai achar ruim, não vai ficar chateado comigo. Eu entendi. Eu virei pra ela e falei assim, Carol, eu acho que você tá assistindo pouco podcast. Eu vi todos. E aí, a ideia é essa, eu não vou concorrer com a Carol. Sentou aqui grandes nomes de Uberlândia. Os principais. Os principais sentou aqui e tem muita gente ainda pra vir. Eu não tenho... Principalmente o nosso mercado, Carol, é muita parceria. É muita parceria. Se não tiver parceria nesse mercado, não vai. Então, assim, eu não tenho medo da concorrência. Eu não faço pela concorrência. E aí tem uma história muito legal que quando eu estava na Ambev, e a Ambev foi uma escola. Eu falo que hoje eu entendo de comportamento humano, Carol, porque eu atendia 50 clientes por dia. 2 anos, 50 clientes por dia. Ali eu aprendi se a Carol tá bem, se a Carol tá mal, se ela vai falar ou não, nervosa. Como chegar, se ela tá nervosa, se ela tá estressada, se é a hora dela comprar ou não, se é o momento de eu afastar, escutar, se é o momento... Porque eu atendia 50 clientes por dia. E eu fui ter essa noção, Carol, depois de muitos anos, porque era uma pressão absurda. Tinha reunião vespertina, tinha reunião matinal e vespertina. Eu saía, eu chegava, pegava um objetivo e tinha que trazer o objetivo. Então, assim, com vários ícones para várias possibilidades de bater. Então, eu tinha que bater meta de Suquita, de Fanta, Suquita, Pepsi Twist, Pepsi, cerveja Antártica, Skol, Brahma. Então, era muita coisa. E a gente fazia isso muito. Então, eu aprendi muito sobre isso. E eu lembro que na época, lá é muito pegado. E é concorrência foda. Interna, né, inclusive. Não, mas a concorrência maior é externa, porque nós somos muito parceiros. Cada um tem a sua praça. Cada um sai com a rota. Eu tenho meu cliente, você tem o seu cliente. Não tem concorrência interna. Concorrência é externa. E a nossa principal concorrente era a Coca. A Coca. Só a Coca, maior do mundo, e a Ambev com seus potenciais. E, tipo assim, eu lembro que eu era um menino. Eu tinha 20 e poucos anos de idade. Então eu queria matar os caras, velho. Queria matar. Eu vinha, colocava minhas faixas, meus cartazetes, colocava número. Tipo assim, ó, Carol. Chegava num bar ou num restaurante, ficava 1 hora lá, pregando faixa, organizando, bonitinho. E teve um dia que eu cheguei, o cara da Coca arrancou tudo e colocou os dele. Caramba, velho. E essas empresas que trabalham com esse tipo de marketing, eles batem muito. E, cara, a gente cantava música. Na época, posso falar isso aqui, que todo mundo sabe, mas na época a gente chamava a Coca de macaca. E hoje, imagina o absurdo que é, mas sim, a gente brigava, a gente cantava a música, vamos matar. Era um QG mesmo, guerrilha. Marketing guerrilha, brabo. E aí eu cheguei e falei, cara, vou matar esse cara, velho. O cara arrancou tudo meu, eu vou matar ele. E aí eu saí do bar e eu briguei com o cara do bar também. Falei, cara, eu tive aqui ontem, você mandou o cara. Cara, fiquei 1 hora aqui, olha isso, tal. Ele, mas porque me deu um desconto aqui, tal. Eu falei, cara, mas eu vou matar o cara. Ele tinha que ter respeito por mim. Aí eu saí do bar, encontrei com outro amigo meu, lembro até hoje, o Fausto. Fausto, um beijo. O Fausto já era mais velho de casa e eu moleque, Carol. Faustinho,
vou matar o cara, me ajuda. Eu sei quem que é. O cara foi lá, tirou meus treinos e virou pra mim assim, irmão, calma. Não, mas... Esse cara é bom pra você, velho. Ele te faz melhorar. Aí na hora eu falei assim, opa, porra, que é essa que esse cara tá falando? Quero matar o cara e tá tentar me acalmar. Que te ajudou? Que ajuda é essa? É, que ajuda que é essa. E aí eu comecei a entender que o meu concorrente, ele me melhora. Isso é forte. Meu concorrente, ele me melhora. Se a Carol fazer alguma coisa diferente, velho, tem que ser melhor que ela. Você tem que superar. Eu tenho que superar, porque senão eu vou ficar para trás. Então, assim, eu entendo isso, que o meu concorrente, o meu corretor, o corretor honesto, digno, que faz um bom trabalho, ele é meu aliado. Porque se ele for bom, eu tenho que ser melhor que ele, mas eu não quero ser melhor que ele. Ele sobe sua régua, promove seu mercado. Ele sobe minha régua, ele promove meu mercado. E agora o concorrente ruim, cara, ele fode com o meu mercado. E esse ele pode ir com Deus, né? Esse passa. Fica em paz, vai embora. Inclusive, então eu não vejo realmente. E aí quando eu escutei isso do meu mentor, eu entendo. Só que tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Porque, principalmente se eu foco, eu tenho minha região, eu sei o que eu quero vender. Eu sei o que eu quero negociar, eu sei o que eu quero transacionar. Se eu transaciono imóvel em condomínio, imóvel comercial, na Zona Sul, perto de onde eu vivo, pô, velho, você é referência ali. É e aí começa a chegar. É o seu jogo. E aí começa a chegar. E aí vem, Carol. Agora, se eu faço aqui, aí eu pego de lá, aí eu pego o imóvel na saída da rodovia, que é gigante, que não tem nada a ver com o que eu faço, eu começo a perder expertise e deixo de ser referência. Inclusive para o meu mercado, Carol. Sim. Inclusive para Carol, que está lá no Santa Mônica, e fala assim, cara, o Silvinho sabe tudo ali, deixa eu jogar para ele. Vamos fazer parceria? E parece que não, mas Uberlândia é grande demais. É grande. É enorme, não dá para ser bom em todas as regiões. E nunca seremos. Sim, eu que tenho passagem na comunicação política, eu sei o quanto um vereador, por exemplo, ele precisa de um bairro para ser eleito e bem eleito. E às vezes aquele cara generalista, ele fala, eu sou muito conhecido aqui, etc. Mas quando ele não se especializa na região dele, não entra. Aí às vezes aquele cara, você fala, nossa, eu nunca ouvi falar, mas pisa lá no Luizotti e pergunta quem é. Pisa lá no Tocantins, Itanhamã, e pergunta quem que é o fulano. Aí você vai entender porque que foram 3.000 pessoas lá na urna e digitou o número dele, porque ele era referência lá naquele universo. E o cara lá do Planalto não sabe nem quem é. Não, nunca ouviu falar. E ele é seu vereador na sua cidade. Então, assim, ó, a comunicação do corretor... Cara, uma das coisas que quando eu entrei, Carol, eu vim o Oceano Azul, porque realmente a gente tem muito déficit em relação ao corretor. O corretor usa da profissão como plano B. E quando a gente entende sobre isso, você vê muita gente querendo vender de tudo e não vender nada. E aí são aqueles corretores que vão ficar 3, 4 meses sem vender nada, porque realmente talvez não achou o nicho e tudo bem. Por exemplo, tem um grande amigo meu que mora em outra cidade, que falou, Silvinho, eu tô indo em tudo para me entender o que eu quero. Eu falei, cara, procura do lado da sua casa. Dentro da sua casa é ali que você começa. E aí você vai galgando. Aí você vai fazendo outros negócios, aí você vai fazendo outras coisas, aí você vai aparecendo outras coisas. Você aumenta o raio, né? Mas é gradativo. E aí você vai começando a entender. Cara, será que ali é melhor, mas será que eu me encaixo? Porque tem isso, Carol. Pô, velho, eu quero vender... Vamos lá. Eu quero vender lá no Canaã. Cara, não me encaixo. Não é a minha vida social. Você não conhece o cara do Lava Jato, o cara do bar, você não jogou uma sinuca lá, não jogou uma bola, seus filhos não estudam na escola. Isso aí, tipo assim, aí eu vejo muito corretor procurando lead. Aonde a gente vive é que tá os clientes, velho. É o lead quente. Por exemplo, dentro do meu condomínio, hoje nós estamos gravando terça, né? Hoje é terça ou quarta? Terça. Ontem eu saí para captar, fui lá na sala de administração, uma moradora querendo uma casa de 3 milhões. Se eu não morasse lá, eu teria isso, Carol? Não. Entende que vale a pena você buscar o ambiente para que você viva aquele ambiente. E aí, quando você vive no ambiente, as coisas ficam mais fáceis. Sim. Porque, querendo ou não, Carol, entenda isso. Nós compramos dos nossos iguais. A gente quer chegar próximo.
Deixa eu abrir uma pergunta rápida em relação aos demais corretores. Você já falou que você trabalha muito com parceria, Sim. que parceria é uma estratégia, porque você continua sendo a referência do cliente, você não abre mão de 100% do negócio, porque você traz um parceiro para dentro do negócio que é um expert naquela área. Sim. E você ganha, você já até falou, que esse corretor, ele é, entre aspas, um cliente seu também. É meu cliente. Ele é seu cliente, porque ele comprou essa parceria, o cara é bom. Confiança. O bom. Como que ele faz para estar aqui no Moeda Imob com você? Tem como? Eu sou corretora e quero participar de um Moeda Imob. Quero fazer parte. Quero sentar na sua frente, beber café na sua xícara. Como que funciona isso até hoje? Como que funcionou? Carol, assim, eu busco as referências, os corretores que são os melhores parceiros corretores que eu tenho, eles são muito off. Eles não querem. Inclusive, não querem nem gravar o Quem Toma Café na Sua Xícara, que é o outro projeto que eu tenho. O Café na Sua Xícara foi uma forma de dar palco para essas pessoas que eu não consigo trazer aqui no podcast. Porque Legal. O podcast ele é muito extenso e muito caro de tempo, de time. Você sabe como funciona. Não dá para trazer todos os corretores aqui. Certo? Então, eu criei o projeto Quem Toma Café na Sua Xícara justamente para entender e dar palco para todos. Aqui estarão as referências para que a gente aprenda com eles. Excelente. Né? Então, talvez o meu parceiro lá de fora, ele tem mais a aprender aqui, e aí uma coisa que eu quero deixar clara. A Moeda Imob, o podcast do Silvinho, da Carol, não é sobre nós. É sobre o nosso mercado de corretagem, sobre o mundo imobiliário. Então, o podcast, eu vejo, Carol, que tem muita gente que não assiste porque sou eu. Vaidade. Não, quem vai falar eu sei. Mas, cara, esquece. Não foca no Silvinho. Foca num Fernando Arantes, num Ronaldo Arantes, num Fernando da Polo, num Luiz Márcio, que é um arquiteto que, cara, deu aula aqui dentro. Então, foca nessas pessoas que eu trago, porque quem eu trago aqui, Carol, é quem realmente consegue nos ajudar com conteúdo e com experiência de vida. Vivência. Da Roy. Excelente. Inclusive, eu tive a experiência de assistir e de acompanhar mais do que qualquer outra pessoa o Moeda Imob, né? Para editar os cortes, para a gente trabalhar os conteúdos. E depois eu tive a experiência de fazer o curso técnico em transações imobiliárias. TTI. O TTI, que é a formação que precisa para a gente tirar o CRES. Né? Inclusive, só um parênteses, a minha primeira preocupação foi tirar o CRES, porque corretor sem CRES não é corretor. Exatamente. Você concorda? Concordo. Pode ter uma transição. Não, chama estágio essa transição. Então, ela é legítima, exato. Né? Então, é porque eu já escutei, Carol, Quem Toma Café na Xícara, alguém já falou, o corretor que não tem CRES. Aí tinha uma profissional muito boa, que ela não tinha tirado o CRES ainda, ela se sentiu acuada com isso. Então, assim... tem uma transição de aceitar. Existe a transição. Chama estágio. Então... Mas tem corretor que está nessa fase que acha que não tem o CRES. Ele ainda não tem, mas ele está no processo. O corretor que não tem, quer fazer de bico, que quer dar migué, esse aí ele fora. Tinha que estar fora. E o cliente que compra e vende imóvel tinha que estar preocupado com isso. Cara, quer fazer uma transação imobiliária e não quer ter dor de cabeça, procure seu corretor profissional, procure seu corretor e faça a pergunta. Qual o número do seu CRES? Porque a partir do número do CRES, Carol, ela consegue até, inclusive, ver se ele está ativo ou não. Regular. Se ele está regular. Isso é uma questão de segurança. Segurança. Imagina você colocar qualquer um dentro da sua casa. Ou te acompanhar para visitar uma casa. Isso é extremamente grave. Exatamente. É uma exposição. Exatamente. Totalmente. Olha só. E dentro desse cenário de que, poxa, eu que vi tudo... Noções de arquitetura, noções de avaliação, noções de engenharia, construção, aprendi termos técnicos, aprendi a explicar coisas de formas fáceis, sobre financiamento, sobre investimento, sobre diferenças
entre moedas, moeda corrente, moeda imobiliária, já veio muita gente, oratória. Então, praticamente, na minha opinião, esses 69 episódios daqui para trás, eles são praticamente uma formação. Sim. Tanto para a pessoa que quer se instruir para investir, para comprar, para alugar, tanto e principalmente, eu falo isso, ele briga para o corretor. Para mim é corretor, tinha que ser moeda imóvel, você corretor. E é de graça. Sim. A minha pergunta é, daqui para frente, você pretende expandir? Porque você sabe que você é a referência de muita gente que entrou no mercado depois de conhecer a sua experiência na corretagem. Sim. Então, eu já te conheço há muitos anos. Há quantos? 20? Ah, tem mais, Carol. Pode falar aí. Você não quer contar a sua história? Não quer contar a idade? Eu já te conheço há uns 20 anos. Você é o esposo da minha prima querida, a Flávia Arantes, doutora Flávia. Um beijão, amo você. Te amo, meu amor. E eu quero saber se daqui para frente você pensa em intensificar em termos de formação, preparo, de agregar. O que você imagina para o mercado, além do podcast? Já tem coisa na sua mente aí sendo forjada? Sim. Ô, Carol, assim, cara, pra gente entrar nesse mundo amplo da internet, a gente precisa criar uma robustez, que é o que a gente está criando com o podcast. Eu tenho realmente um sonho grande de poder ajudar a minha profissão. Eu ganho grana sendo corretor de imóveis. A corretagem, há quase 3 anos, mudou a minha vida financeira, mudou a minha vida e eu gostaria de transmitir isso. Eu gostaria de poder ajudar o corretor que está iniciando ou o corretor que já não acredita mais na profissão, aquele cara que está numa fase que está tudo ruim e o porquê da moeda imóvel. Deus falou comigo. Se é algo que não para de vender igual imóvel, não é produto, é moeda. E aí, se você é um corretor e não entende isso, escuta o cara falar que tem 3, 4, 5 meses sem vender, acontece, Carol, mas tem alguma coisa errada. Porque se tem alguém vendendo, Carol, se tem alguém transacionando imóveis, ele está fazendo com alguém. E aí, Carol, é um dado real, que depois a gente pode colocar aqui de onde que eu tirei, eu não estou lembrando a fonte. Apenas 40% das transações imobiliárias no Brasil passa por nós, corretores. E a culpa é sua, corretor. Que não se faz. A culpa é sua, corretor. Profissional, talvez. Que quando você fica falando, o cliente é ruim, o cliente é ruim, o cliente é ruim, atravessou aqui, atravessou ali. Não, você não fez um bom atendimento. Você não foi indispensável, talvez. Não, você não seria ruim. Dispensado. Você foi ruim. Isso é verdade. E aí, se acontece isso, você que é um corretor ruim, que faz da minha profissão um plano B, você está me atrapalhando. Porque o cara que está sendo atendido por você, ele vai me atravessar numa próxima achando que eu também sou ruim. Então, Carol, um projeto que eu penso é criar uma ideia de um projeto realmente voltado para o corretor, mas sem deixar esse movimento que eu estou colocando na cabeça das pessoas, moeda imobiliária morra. Porque esse é um movimento. Com todos os clientes que eu converso, e eu falo que ali é uma moeda, ele começa a entender diferente, Carol, porque os nossos concorrentes são os produtos financeiros. Quando a pessoa não coloca o dinheiro dela num produto financeiro, ela pensa no imóvel. E quando ela está com receio do imóvel, ela vai para o financeiro. Mas o imóvel, pode falar o que for, ele é muito mais sustentável a longo prazo. Porque o que acontece com o mercado financeiro? Ele nos vende a longo prazo. Só que se for por longo prazo, o imóvel velho, você pode fazer 1.000.000% de valorização. Aí vai depender de quem, Carol? Do player mais importante do mercado imobiliário, corretor de imóveis. Nós temos que colocar nas costas essa responsabilidade de sermos o player mais importante do mercado imobiliário, Carol. Eu sei, se eu estou inserido no mercado,
qual é o melhor imóvel para o meu cliente a partir da necessidade dele. Não é da minha, esquece eu não sou nada. Eu sou uma pessoa que sei do mercado, que vivo o mercado, estudo o mercado e sei te falar sobre. Ficou bom isso aí, hein? Vai dar um cortezão. Então, Carol, o que acontece? O meu futuro aqui é poder ajudar. E eu vou ganhar dinheiro com isso. Excelente. Eu vou ganhar, não é, tá aqui ajudando, nananã. Não. É business. Sem demagogia, é negócio. Sem mimimi, é negócio. E eu quero fazer a pessoa ganhar grana, porque, Carol, se você tiver melhor, eu vou estar. E o longo prazo vence. O longo prazo vence. Por que do podcast? Quando eu escuto, eu escuto direto. Eu pensei em fazer isso. Eu pensei em fazer isso. Aí eu escuto assim também. Você viu lá que o fulano também conseguiu? Aí aqui, Carol, ninguém ganha de mim. Sabe por quê? Projeto de vida. Longo prazo. Se tiver que fazer, eu vou fazer. A gente já brigou um punhado de vezes. Carol fica... Eu falei, Carol, eu vou fazer. Mas talvez você... Eu vou fazer. E depois eu mudo. Mas um grande fazedor. Silvio é um grande fazedor. Às vezes a gente fala, Silvio, por que você não falou comigo primeiro? É porque estava na minha cabeça, eu tinha que fazer. Se eu tenho que começar, e se eu estiver fazendo, Carol, eu fico motivado. E aí é um start que eu tenho. Porque se eu não fizer ali, eu não faço mais. Mas se eu comecei, eu vou pum, 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 pum. Então, assim, corretagem é projeto de vida, é longo prazo. E aí eu entendi uma coisa, Carol. Projeto de vida, longo prazo, eu ganho tempo. E ninguém ganha de mim. E aí, mas tantos podcasts... Aí, eu voltando, o pessoal fala, mas você viu que o fulano também conseguiu? Eu falei, cara, ele pode fazer o podcast dele. É massa, vai ser bom pra mim. Mas vai ter que me ganhar na persistência. E vai ter que me ganhar na persistência. É fácil fazer 2, né? Agora 70. Eu não vou falhar. Nós estamos numa transição dos nossos estúdios, nosso local particular que nós vamos ter agora, Moeda. A partir daí, então, minha filha, é 500 podcasts. É 500 podcasts. Porque dá ROI. É massa. Eu gosto de fazer isso aqui. Eu gosto de ajudar. E eu gosto de ganhar dinheiro. Não, mas você está fazendo para ajudar. É para ajudar. Todo mundo e meu povo lá em casa. Ó. Nós somos 5. É gente pra caramba, Carol. Só lá dentro, né? Só lá dentro. Fora a família. Eu posso te fazer uma pergunta mais, pessoal? Lógico. Já vou fazer. Eu sei que você tem uma origem simples. Sim. Que a sua origem é simples. Sim. E que hoje você convive em ambientes com pessoas e faz negócios com personalidades que nunca tiveram passado. Eu estava agora mesmo te falando de ex-pobre, porque tem gente que tem pedigree. Sim. Que já nasceu com condição, com acesso, com educação. Sim. Coisa que você passou a buscar de um tempo para cá. Você teve que galgar sozinho. Sim. Eu não me lembro de você já ter contado, e se você contou, eu queria que você contasse para quem ainda não conhece. Onde o corretor foi forjado na sua primeira experiência com vendas? Sua primeira de todas. O Silvio novinho. Corretagem? Não. Hoje o Silvio ele tem... tá. Assim, pensando que o adulto caminha no solo da infância, da sua construção, da sua educação. Você sempre foi um grande vendedor. Você teve em vários nichos de mercado na sua vida, mas você sempre teve sucesso como vendedor. Sim. Onde o Silvio Scalia foi forjado com essa persistência, com essa resiliência? Carol, eu sempre falo de ambiente de acesso. Eu tive uma infância simples, mas nunca faltou nada, nunca... eu vivi num ambiente turbulento entre meu pai e minha mãe. Acho que todos passam por isso, mas eu tive muito acesso. Eu cresci no Praia Clube, tipo, há 30 anos atrás, era, um lugar muito legal que me dá essa ascensão hoje. Então, eu convivi em bons ambientes. Só te contando sobre a base simples, para não falar assim, fazer muita jornada do herói, sair do zero, mais coitadinho. Não. Coitadinho, não. Eu tive esse acesso, eu joguei futebol
pelo Praia desde os 7 anos aos 20 e tantos anos. Então, assim, lá dentro também eu ganhei muitas boas condições de conviver com pessoas que, pô, velho, era muita coisa grande. E aí, sobre essa outra possibilidade, sobre essa pergunta, de onde eu me forjei, o convívio dos meus pais não era dos melhores, era ruim. Teve um ponto que foi muito ruim. E meu pai nos abandonou uma época. Tipo, teve outras famílias. E aí, eu com 14 anos de idade, eu vi numa possibilidade, pô, velho, sou mais velho, eu tenho que fazer alguma coisa. E, cara, eu passei por grandes dificuldades, tipo, não ter dinheiro para pagar CEMIG. Eu tinha dois avós muito que nos honravam muito, que nos ajudava realmente para não passar necessidade. Mas teve um ponto que, cara, faltava. Pô, faltava. Coisa feia, mas, por exemplo, CEMIG ia cortar, a gente tinha que fazer gato. Vida normal, vida real. E aí eu me vi numa situação uma vez, eu até me emociono por isso, mas eu me vi numa situação uma vez de faltar. Oh, licença. E eu com 14 anos de idade, cara, chegar assim pra minha mãe, e minha mãe sempre foi do lar na época, e minha mãe ter que sair. Ó, Carol, você faz umas perguntas foda também. Respira, pode responder aí, com calma. Minha mãe teve que sair pra trabalhar e a gente ficava, cara, eu 14, meu irmão 13, minha irmã de 11 para 12. E aí eu lembro que a minha tia começou a vender sanduíche natural na porta da Unitri. Lá em cima, o Unitri, cara, era até Unite na época. E aí eu virei pra minha mãe, pum, do nada. Mãe, vamos pegar a receita com a tia Rosânia, que era irmã do meu pai, que é, né, irmã do meu pai. Faz aí que eu vou sair na rua, velho. Chamava ela de véia. Vou sair na rua, velho. Vamos fazer dinheiro. E aí a gente, eu não sei de onde veio o recurso, não sei. Saímos, compramos o ingrediente e ajudava ela a fabricar. E aí eu pegava, eu lembro até hoje, o sanduíche natural custava 25 centavos. E assim, cara, tipo, sei lá, 20 sanduíches, 25 sanduíches, eu comecei a vender todo dia. Saía porta em porta, nas casas ali. Eu fui criado ali no Tubalina, perto do praia, então saía no Tubalina inteiro, no Planalto inteiro, vendendo sanduíche natural. Ali eu vi e falei assim, cara, que massa. Só que aí depois aconteceu uma coisa, depois com 20 anos de idade, já pulou muito, mas aí eu depois desse tempo eu só fiz isso com a minha mãe para ajudar em casa, mas depois eu só joguei futebol no praia. E aí depois o que me forjou a realmente entender sobre vendas foi na 775, cara. Na 775, com o Alexandre, com a Juliana. Vendendo camiseta? Vendendo camiseta da 775, era na Avenida Goiás, nem tinha shopping ainda. E eu falo até hoje pra eles. Ali eu falei assim, cara... É isso. Que isso aqui, velho? Esses caras fazem isso aqui, assim, assim, assim. Ali eu comecei a aprender, aí eu caí pra Ambev. Aí eu acho que essa fase que eu tive vendendo como empreendedor sanduíche natural para agregar valor em casa, até a Ambev... Foi muito legal, mas eu perdi a base empreendedora que eu criei aqui. Porque ali eu era CLT, cara, ganhava uma grana legal para a época e me formei ali. Depois fui para a indústria farmacêutica, me formei também. Fiquei 11 anos como CLT. E aí depois um dia, a minha primeira corretagem, eu acho que eu nunca falei isso, minha primeira corretagem, depois de 5 meses, R$40 mil. Eu falei assim, meu Deus... Eu não sabia o preço da sua primeira comissão. Onde que eu tava? Eu já vi você lamentar assim. Eu me pergunto, por que eu não entrei antes? Não, o dia que fechou a negociação, tava eu e o Rodrigo Cacheta,
Hoje ele trabalha na Apollo, nem trabalhava ainda. Cara, foi nós dois assim, ó, pum. Ele trabalhava, acho que ele tava autônomo na época, pum, 40 mil reais. 20 pra mim, 20 pra ele. Eu olhei e falei assim, é isso. Faz sentido pra caramba. Então, comecei essa veia de vendas e outra, Carol. Eu gosto de gente, acho que é o básico, é o principal. Cara, eu paro no lugar assim e, cara, se eu ficar conversando aqui, nós vamos conversar até amanhã. Eu gosto de entender, eu gosto de escutar a história, eu gosto de saber o porquê, o como, quando. Mas aí, Carol, para me formar e me tornar profissional em vendas, um corretor profissional, é estudando, velho. Não tem outro caminho. E realmente, assim, é nítido que você se importa com as pessoas. E eu vou falar uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, que você faz em vários episódios, que você fala assim, ó, o cliente sente o cheiro. Não tem jeito. E as pessoas sabem. Sim. Quando você quer o dinheiro delas, que eu acredito que não tem nada de errado em você querer ganhar dinheiro com alguém, mas de alguém, às custas, talvez, dela tá perdendo. Por isso que muita gente nos atravessa, cara. Porque, cara, vamos lá, uma casa de 3 milhões é 150 mil aqui, mas é 180 em outros lugares. 180 mil no valor de uma casa é muito. Quando você não vê, quando você não tem a percepção de um excelente atendimento, Carol. Não pode ser meia boca. Caro é o que não vale, né? Aí fica caro, aí fica caríssimo. Muito caro, pô, velho. Não, mas essa casa que você mostrou eu já tinha visto aqui no WhatsApp, tal, não. Só isso você vai fazer? Cara, é caro. 150 mil? Pô, velho, 150 mil é o valor de um apartamento, velho. 150 mil é muito. E aí, se você não demonstra valor, se não demonstra o seu trabalho em si, pô, o cara vai te atravessar. Vai, Carol. E não é atendimento xoxo, é entendendo mesmo o coração, entendendo a história. É conversando. Você viu conversando com um cara aqui hoje, a hora que eu cheguei, com um cliente, vendedor. Você viu? Eu vi o áudio que você me mandou mais cedo, que eu fui atender. Eu vou contar, tá? Sim. Eu fui atender uma pessoa, não vou falar o nome. E eu fui atender uma cliente do Silvio. E aí ele falou, vou te mandar 2 áudios para você entender. Aí eu imaginei que seria sobre o imóvel. Aí você me falou assim... Você me falou assim, olha, ela está num momento difícil, a filha dela adoeceu, está atravessando um momento difícil, então eu ouvi ela, eu entendi. Ela está vendendo esse imóvel porque ela está levantando o valor para a família, que está passando por tratamento. Então, assim, quando eu ouvi esse áudio... Carol, cuida dela, ela está carente. Isso. Escuta, se importa. Então... isso eu fui ouvindo o áudio no caminho. Quando eu cheguei lá, eu vi ela. Outra percepção. Então eu não fui nem preocupada com a metragem, como se estava limpo, se estava. Mas em realmente olhar nos olhos, porque a gente não sabe pelo que o outro lado está passando, qual que é a expectativa. Às vezes. O valor, o dinheiro de um imóvel é o dinheiro de uma vida inteira. Exatamente. De uma vida toda. Às vezes vai ser o único que a pessoa vai ter na vida. É isso aí. E se a gente olhar a pessoa, uma moeda andando, assim, um cifrão, é muito triste. E é triste quando alguém olha pra gente assim também. E a gente sente, né? A gente sabe. A gente tem certeza. A gente sabe. Fala assim, a gente sente o cheiro. Cheirinho. Cara, todo mundo vê. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Ponto. E aí, Carol, eu tenho essa realidade porque eu fui comprar um notebook, nem falo notebook mais, né? Como fala? Não, pode seguir. Notebook. Eu fui comprar um notebook e foi 6 mil reais. E o cara me atendeu mal. Eu fiquei indignado. Você fala, gente, eu tô aqui gastando um Celta num computador. Eu fiquei indignado. É triste. Aí, Carol, eu trouxe pro meu mundo, Carol. Imagina. 300 mil. É imóvel popular. 300 mil. Então, imóvel não você não pode ser vendedor. Vendas, Carol. Vendas na corretagem, ela é base to basic. Ela é o básico do básico. Se você não for vendedor, não entra. Mas aqui a sua profissão não é vendas. Vendas é um ponto de contato que tem na jornada do nosso cliente. Eu tenho uma expert
que mora dentro da minha casa, que ela fala sobre experiência do cliente, é a minha esposa, Flávia. Vendas é um ponto de contato. O corretor, se você estiver escutando um punhado de corretor aí tentando te ensinar a vender, sai fora. Corretagem não é sobre vendas. Vendas é um ponto. Então, olha só, uma cliente dessa, quando você faz um atendimento entendendo a história dela, Carol, muda tudo. Você falou A, é A. Entende, assim, assim, assim. O seu ponto de vista é totalmente diferente de qualquer outra pessoa que chegar ali. Sim. Então, a nossa profissão ela é muito importante para todos os lados do mercado. Por isso que eu falo, corretor profissional é o player mais importante que existe no mercado. Ponto. Errou no imóvel? Corretor ruim. Errou no imóvel? Não teve corretor. Acertou o imóvel? O cara estava do seu lado. O cara sabia o que estava falando. Porque a nossa profissão, Carol, nós temos concorrentes fortíssimos. Pai, mãe, amigo, vizinho. Tudo sabe de imóvel. Todo mundo sabe de imóvel. Cheio de especialistas. Cheio de especialista. Existe uma pessoa no mundo imobiliário que eu tenho convívio que quando vai comprar não lembra de mim. Mas na hora de vender... Ô, Silvinho! Não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que você acha? O que acontece? A minha opinião não vale. Que estou no mercado. Mas vale a do fulano, as experiências que ele teve. Então, imóvel pode dar errado. A moeda imobiliária ela é forte, mas você pode errar. Mas você acerta quando você tem o player mais importante do mercado. Corretor de imóveis. Profissional. Caro não é 5%. Caro é comprar mal. Caro é você perder o dinheiro no imóvel daqui 5 anos. Porque, se você perde dinheiro no imóvel depois de 5 anos, você fez o pior negócio da sua vida. Comprando imóvel. E tem jeito. Excelente. Perfeito. Eu gostei. A gente dá para passar mais umas 2 horas aqui fazendo um podcast com o Silvio entrevistado. Eu cheguei pro Luiz aqui, eu falei, cara, não te conheço, mas eu quero saber a sua história. É importante para mim. E não quero te vender nada, velho. Eu quero que você me compre um dia, alguma coisa. Mas com vontade. Então, a ideia nossa é isso, Carol. É a prospecção ativa, velho. Nosso negócio é prospecção ativa. Se você não prospecta, não vende. Perfeito. Silvio, para fechar, aquela clássica, eu acredito que você pode deixar 2 mensagens. Uma mensagem para o corretor que... Aquele que você falou, que está entrando, começando, Boa. Ou que precisa se reinventar, que perdeu a fé no seu mercado. E uma mensagem para aquela pessoa que precisa comprar, vender e se informar em relação à moeda imobiliária. Um para cada, por favor. Vamos para o corretor. Aqui na câmera 3. Nós estamos chique, hein? 3 câmeras, o negócio tá ficando muito bom. Então vamos lá, Carol. Para o corretor. Eu sei que sua vida não é fácil. Pô, velho. Ter que sair de casa sem ter aquela garantia que você vai ganhar dinheiro no final do dia ou no final do mês. As contas estão chegando e não vai parar. O nosso mercado de corretagem, quando você entende que você é o principal player do mercado para fazer a transação imobiliária, já te dá uma paz, já te dá uma calma. Porém, você tem que entender a sua profissão e ter fé. E quando eu falo de fé, eu não falo de igreja, eu não falo de religião. É acreditar primeiro em você. E fazer da minha profissão, corretagem, corretor, um projeto de vida. Projeto de vida, longo prazo, buscar conhecimento. E não busca conhecimento só em cima de imóveis. O melhor conhecimento que você faz para fazer transação imobiliária é sobre pessoas, é comportamento humano. Então, projeto de vida, conhecimento sobre comportamento humano e prospecção ativa. Quando eu falo de prospecção ativa, é buscar e ser intencional em tudo que você vai fazer.
eu sou intencional. As pessoas sabem que eu sou corretor de imóveis. E eu te mostro depois aqui, eu mostro para Carol. Todo dia tem alguém falando comigo. E você olha no meu Instagram, não tem nenhum anúncio de casa. Então, assim, depende somente de você. Se você está com dificuldade, procure algumas pessoas que possam te ajudar. A imobiliária, Carol, é o lugar mais legal de se aprender. Só que toma cuidado. Ali tem muita gente que não vende nada. E talvez essa pessoa pode puxar para baixo. Então, se você está começando agora, continua. É a melhor profissão que você vai ter na sua vida. Se você está cansado, talvez é porque você não fez da minha profissão um projeto de vida. Quando você faz daqui um projeto de vida, você entende longo prazo. E com o longo prazo, você ganha tempo para o corretor. Perfeito. E bora para aquela pessoa que ainda não tem segurança para comprar um imóvel, para investir. Pensa naquele cara, naquela família que está ali surfando na onda de uma Selic, que paga um retorno sobre o investimento. Nossa, Carol, aí a gente tem 2 horas para falar sobre isso. Não, pensa nela, pensa nessa pessoa, imaginando que o produto financeiro, que o retorno sobre a moeda corrente, ele é forte, mais que a moeda imobiliária, é o investimento mais sólido. O que você tem para falar para este cliente, para essa família? Carol, o meu trabalho como corretor, você sabe, ele é de terceiros. Aí quando a gente fala terceiro, fala avulso, fala imóvel secundário, revenda. Então, assim, eu não atuo com imóveis na planta. Imóvel na planta é uma puta de uma moeda. Eu estou na revenda, atendendo clientes que querem comprar para morar, certo? Certo. Então, o movimento imóvel é moeda. Quando eu falo isso, Carol, eu quero dizer para essa pessoa que está comprando o imóvel dela, que seja para morar, se ela errar, Carol, ela está perdendo dinheiro. E o mais importante para você que quer vender ou comprar um imóvel, não pensa no valor que você vai deixar de ganhar ou no valor que você está perdendo. Pensa que você precisa de um profissional que é ativo na área para te ajudar com isso. Para que o seu imóvel, ou seja, a sua moeda imobiliária, seja mais valorizada, que seja daqui 20 anos. Porque aqui, no mundo imobiliário, existem possibilidades reais de ganhos reais e possibilidades reais de frustrações. Então, se você escuta muita gente que não vive o mercado imobiliário, que já teve boas experiências e más experiências, você está usando o óculos dele. E usar o óculos de uma pessoa que não é você é muito perigoso, Carol. A gente perde com isso. Porque o que é bom para Carol pode não ser bom para mim. O que é bom para Carol, o que é bom para o Silvinho, pode não ser bom para o cliente que está vendendo o imóvel ou o cliente que está comprando o imóvel. Então, começa a analisar o imóvel como uma moeda. E não vai somente na sua percepção. Tem podcast aqui que eu gravei com um arquiteto que ele rejeitou um projeto porque a cliente queria colocar uma vaga de garagem na casa. Ele falou, cara, não faço. Porque não é moeda futura boa. Então, assim, busque informações reais de quem vive, de quem está no mercado, de um corretor profissional que tenha o Cresce para que ele te ajude a vender ou comprar o imóvel, ou inclusive alugar. Então, imóvel é a moeda mais forte, é a moeda mais persistente. Ela te dá garantias que nenhuma posição financeira te dá. Ah, mas eu vou investir 300 mil e vou tirar o 1,5% que seja todo mês. Você está perdendo dinheiro. Se você é um investidor iniciante, quer colocar o seu dinheiro
numa rentabilidade financeira e vai tirar esse dinheiro para o seu custo, o seu dia a dia, você está perdendo dinheiro. Pega esses 300 mil e investe num imóvel que não tenha rentabilidade e me fala daqui 5 anos o dinheiro que você vai ter ou não. Então, se você quer começar a investir, sai fora do mercado financeiro. E eu falo isso com propriedade. Se você quer começar a investir e quer retorno desse dinheiro investido, sai fora, vai para o imóvel. Agora, se você tem condição de colocar 300 mil e este dinheiro que está te dando retorno financeiro, você continuar com ele lá e ele virar juro composto, ok. Mas se for colocar 300 mil para tirar, imóvel, você vai perder dinheiro, você tem que ir para um imóvel. Aí, Carol, o melhor lugar, imóvel na planta. Não tem melhor. É melhor do que revenda. É bizarro, né? Assim, quando você pega 5 anos atrás, a forma como foram corrigidos assim, os valores de venda é chocante. Porque o que acontece, Carol? Quando você coloca 300 mil numa aplicação financeira e tira, vamos lá, 1,5% e gasta esse dinheiro, 300 mil de hoje não é o mesmo 300 mil daqui a 5 anos. Você perdeu o dinheiro. A 300 mil, um tempo atrás, comprava quantos imóveis? A inflação está corroendo seu imóvel, seu dinheiro na aplicação. Se você pega 300 mil e investe no imóvel, esse imóvel daqui a 5 anos, a gente não sabe quanto que vai valer. Eu tenho certeza, 300 mil não será. Perfeito. Se você acertar o local. Então, assim, muita gente fala, eu tenho pouco, eu tenho só 200 mil para investir. Investe em imóvel. Tem imóvel de 200 mil. É verdade. Então, a dica é: o movimento imóvel é moeda, é para que você entenda que imóvel é investimento, sim, seja baixo ou alto valor. Perfeito. Silvio, eu quero te agradecer, primeiro, por todos esses episódios que tem seu suor, seu sangue e suor, sua dedicação, que inspira, ensina, promove e ajuda o mercado da corretagem, que é o seu grande objetivo. Show. É isso mesmo, cara. E pode fazer sua despedida padrão aí. Você que é um cara do oi e do tchau, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui no seu lado hoje. Obrigadão, Foi Carol. bom demais. Valeu demais. O episódio 70 e muitos virão. Para você que quer comprar, vender, alugar o seu imóvel, aqui eu trago especialistas que vão nos ajudar com isso. Real, Carol. Real. Eu tenho um episódio aqui do Ronaldo Arantes que, cara, eu pergunto pra ele, ô Ronaldo, esse tá de treino no Berlândia? Eu falo assim, escuta isso há quantos anos? Há 30 anos. Então, assim, isso é um gatilho para você que quer vender seu imóvel, para te dar um up, uma relevância. Pô, velho, que massa. Imóvel realmente é moeda. Então, para você corretor que entende que se você tiver um mínimo de inteligência e entender que aqui eu trago mentes brilhantes para falar sobre o nosso negócio e o negócio que ele atua, pô, velho, que ele aprende pra caramba. Você não perde nenhum. Não perde nenhum. E não vou parar, Carol. Toda quinta? Só se Deus quiser. Toda quinta-feira, podcast A Moeda Imob, Spotify, YouTube, às 19 horas. Estamos aí e não vamos parar. Uhul! Obrigado. Valeu demais. Valeu. Até o próximo Moeda com Café. Até o próximo podcast. A Moeda Imob, Silvinho. Moeda Imob. Tamo junto. Valeu.